Olá pessoas de Deus, como vocês estão? Meu nome é Carlos Animado, mas vocês podem chamar de CA. E caso você seja um Brony que nem eu, você provavelmente deve conhecer My Little Pony: Amizade é Mágica. Um ótimo desenho, aliás. É claro, né? O desenho tem vários fãs, uma ótima animação, bons personagens, tudo. E provavelmente você deve conhecer as gerações de My Little Pony, como a G1, que deu origem à série, a G2, a G3, uma das melhorzinhas, a G4, que foi um estouro, e a G5, que quase ninguém não gosta. Mas eu não tô aqui para falar da G5. Muito menos a G4 e G3, e muito menos a G1. E sim, vamos falar de My Little Pony Trailers, ou My Little Pony G2. Caso você não conhece, esse desenho foi a segunda geração de My Little Pony, depois da primeira lançada em 1999. Essa série conta a história de 7 protagonistas: Melody, Bobon, Starlight, Clover, Patchy, Bring Eyes e esses outros. E elas vivem vidas comuns de adolescente dos anos 90, ou seja, bullying! E é basicamente isso a série. Muita gente finge que essa série nem existe e nem considera ela como uma segunda geração, e sim o My Little Pony Trailers. Mas ela existe e eu estou aqui para fazer uma review de 2 episódios ruins segundo a NDB, com 4.6 das duas. E vamos ver se esses episódios são ruins e ver se a série merece ser esquecida e ver se 6.4, segundo o NDB, vale a pena para essa série. Os 2 episódios que eu estou falando é Shop Talk, ou Conversa de Loja, e Just for Kicks, ou Só por Diversão. E vamos reagir ao Shop Talk. O episódio começa no salão das 2 pôneis fofocando com alguma coisa. E essas 2 fofoqueiras também estão ouvindo a fofoca e rindo ainda. Se bem que eu faço isso também, né? E essa pônei pede para sua mãe se a Sweet Art e a Bonbon fizessem o cabelo de suas amigas quando ela tá fora. Eu não sei não, viu? Essas pôneis aí com certeza vão fazer um belo de um estrago no cabelo delas. E eu não aceitaria, e a mãe dela também não aceitaria. Eu tenho certeza que essa mãe vai deixar a filha casar com um drogado que já foi preso por tentar matar bebês com uma arma de brinquedo. Tá, e elas começam a fazer o cabelo de suas amigas e do nada elas começam a falar de fofocas. Mano, segundo o desenho vocês são adolescentes e não aquelas velhas de 70, 80 anos que não pode saber uma fofoca sua que logo ela manda no grupo da família. Aí você morre de vergonha e fala: porque eu nasci gay. Enfim, uma dessas pôneis começa a falar de uma fofoca de 2 pôneis que um tem retrato do outro pônei e eles viraram noivos. Olha só que fofoca. As fofocas que a minha família conta são bem mais melhores e interessantes que isso. E é basicamente isso. Cada uma conta uma fofoca sem graça de adolescentes dos anos 90. E eu não sei se é impressão minha, mas parece que elas falam cantando as fofocas. E... não. Não é impressão minha. Elas estão cantando mesmo. Olha, eu sinceramente eu não gosto muito de músicas em desenhos animados. Pra mim são bem desnecessárias. Mas sim, tem várias músicas de filmes e desenhos que são bons, mas eu não acho que não precisava. Bom, é até que essas músicas aí é boa, mas mesmo assim eu acho essas músicas muito desnecessárias. Mas enfim, depois dessa música de fofocas, que até que é curta, uma das pôneis ainda não fofocaram de nenhuma pessoa. E ela começa a falar de sua irmãzinha, que falou que ela dormia como uma fofa. Mas as outras falaram que essa não é uma fofoca interessante. E caso vocês não entenderam, a fofoca só é feita para os outros falar mal das pessoas nas costas e não falar bem delas. É basicamente isso que a fofoca funciona nos anos 90. Se bem que até hoje as fofocas são assim. E elas começam a falar do Ted, esse pônei aí que só serve para fazer bullying com as pôneis, sendo machista basicamente. Ainda bem que esse desenho foi lançado nos anos 90.
E uma delas começa a falar que ele é um medroso e quando ele ficar assustado ou com medo, ele vai para casa para ficar abraçado com o urso de pelúcia. E sim, elas estão fazendo bullying com ele sem ele saber. Tomando. E elas ficam rodando e rodando, falando: Ted tem um urso de pelúcia, Ted tem um urso de... E como elas não sabem calar a boca, um dos amigos do Ted aí ouviu uma fofoca e ele disse que ia contar para o Ted. Eu sabia esse tempo todo. Elas na verdade são burras disfarçadas de pôneis. Uau, que burras elas são, né? E esse cara que se chama Ace começa a zoar com a cara do Ted falando do urso de pelúcia. Que engraçado. E o Ted fica puto que ele parte para cima do Ace e outro amigo deles que tava zoando também. E mesmo na briga, os dois ainda zoam. Mas que filhos da mãe, velho. E o Ted vai para casa chorando porque o próprio bullying tava sofrendo bullying de outros bullies. Yeah. E uma das pôneis vai lá na casa dele e o Ted começa a ser machista com ela e depois disso na sorveteria elas tentam ajudar ele de alguma forma. E uma delas teve uma ideia. E é assim, uma delas vão no futebol para chamar os dois meninos para bolar a tal ideia delas, que é botar os meninos para cuidar de 3 bebês. Uau, não era mais fácil obrigar eles e elas também a pedir desculpas para o Ted? Ah, foda-se. Bom, a ideia das meninas era só botar os meninos vestirem roupas de bebês, bebendo mamadeira e mostrar pro Ted. Essa fofoca incrível e maravilhosa. E os dois param de zoar com a cara do Ted e aprendem uma lição, e provavelmente as meninas também, e o episódio acaba. Olha, 5/10 pela história, que eu achei bem nada a ver esse negócio de fofoca. 3/10 porque além dos meninos aprenderem uma lição, as pôneis também poderiam aprender uma lição de nunca mais fofocar. E 7/10 da música porque até que é boa e por simples fato de ela ser curta. Em geral, 5/10. Não é um episódio ruim nem bom. Ele é só... Mas vamos pro próximo episódio. O episódio começa com as meninas fazendo ginástica, alguma coisa assim, e elas vão lá tomar um sorvete, e o nosso bullying favorito, mais conhecido como Ace, chega lá e depois falam que o Ace foi o capitão do time de futebol. E do nada a outra pônei chega e vimos que o Ace tem uma quedinha por essa pônei. O bicho é atacante mesmo, né? Não é à toa que ele tem mais amigas do que amigos. Enquanto isso, essa depressiva, esse cara rouba na cara dura um milkshake que dá para Melody. O cara é pior do que 2 caras numa moto roubando. E o cara ainda toma um milkshake na cara dura, mas que filho da... Descobrimos também que a Starlight tem uma queda por Ace. Sério, você tem uma queda por esse cara? É melhor você ficar com a Twilight mesmo, Starlight. E depois ela decide mudar o visual para ver se o Ace gosta dela. Com música. Né, tanto faz. Depois dessa música cringe, que até que é um pouco longa do que a outra, as meninas vão para o campo de futebol jogar bola. E mostrar o novo visual da Starlight. Até que ela ficou um pouco bonita. E o cara fica todo distraído com a Melody e joga a bola para longe e cai direto na lama e cai em cima da Starlight e o cara tá riçado, mas que filho da... Depois ela joga futebol para impressionar o Ace, só que não dá certo e ele tira sarro dela de novo e ela sai chorando, coisas de adolescente. E ela começa a cantar de novo, mas que porra. Depois dessa música triste, uma amiga dela vai lá falar com ela, dizendo que ela entrou no time e eu acho que ela ia consolar, coitada. Depois elas vão pro futebol, jogam, uma se machuca, Starlight entra no jogo, Ace fica sendo machista com ela e ganha por causa dela. E o Ace sai puto. E depois no outro dia eles começam a conversar sobre o jogo e acaba o episódio. Olha, 4/10 porque esse negócio de mudar o visual para o menino gostar de mim não é um negócio muito bom de se ensinar para uma criança. 1/10 pelo Ace porque ele é muito machista nesse episódio e ele não aprendeu nada nesse episódio. E 2/10 pela música.
por ter duas músicas no mesmo episódio. Em geral, 3/10. Para este episódio. Ele é um episódio muito chato que você fica com dó da Starlight e dá uma vontade de quebrar a TV de raiva por causa do ex. Mas mesmo assim, o desenho não é tão ruim. Olha, não me leva a mal, mas o desenho não é tão ruim. Ele tem suas falhas, mas ele não é tão ruim assim. Acho que só focar em adolescentes que vivam vidas de adolescentes e não acontecer nada de aventura interessante deve ter deixado esse desenho em esquecimento. Tem muito episódio bom e nostálgico e tem muito episódio ruim. Mas comparado a nota dele com a primeira geração e a terceira, dá para ver que ele supera essas duas. E também ela que deu a continuação de My Little Pony. Quem deu origem foi a primeira geração e quem continuou foi a segunda. E também se comparar a primeira geração com a segunda, dá para ver uma diferença, onde a primeira geração tinha personagens com poucas personalidades, e não focarem muito nas pôneis e sim nos humanos, e sim tem humanos nesse desenho. Já a My Little Pony Tales tem personagens marcantes, elas têm personalidades distintas e os personagens meninos, mesmo sendo machistas como elas, eles até que são bem marcantes. Em geral, o desenho não é ruim, ele só é deixado de lado pelos fãs. Acho que uma nota 6.4 é uma nota boa para esse desenho. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo e eu vou me embora dormir ou alguma coisa assim. Tchau.